E aí, gente, tudo bom com vocês? Como eu havia prometido, né? Começou outubro, então eu vou trazer indicações de livros para vocês, né? Nessa temática Halloween, né? Bem cultura norte-americana, aquelas. Querendo ou não, acabou se tornando um pouco meio que cultura pop, mas aqui no Brasil, né? Porque a data em si, né, de Halloween não tem muita diferença pra gente, mas eu gosto do clímax, né, gente? Das temáticas. Eu acompanho também dois canais americanos que eu gosto de ver as meninas fazendo, tipo, elas chamam de Autumn Season, que é tipo assim, durante todo o mês elas falam de coisas, né, envolvendo o Dia das Bruxas, sejam coisas de terror, fazendo cosplays, etc. Então, né, vamos começar o outubro com uma indicaçãozinha e, obviamente, eu vou indicar para vocês livros representativos, né, querida, que são livros de terror LGBT+. Ai, eu amo! E que, gente, são um dos meus favoritos. Sério, eu amo esses livros demais. Então, antes mesmo de eu começar a falar sobre eles, eu vou falar sobre curiosidades, né, envolvendo as histórias, né, e alguns bastidores que eu acho que vocês vão gostar. E também queria falar aqui, né, gente, eu, enquanto autora, preciso ler. Preciso muito ler, né? Afinal de contas, é através das leituras, né, que eu consigo inspiração para as minhas histórias e, inclusive, né, melhorar a minha escrita. E falando nisso, eu escrevo terror também. Se você não sabia, eu escrevo. É porque assim, gente, eu escrevo mais de um gênero. Como publicação, eu ainda não tenho, mas no blog, né, eu tenho um conto que eu publiquei de horror. Se você quiser conhecer e ler ele, eu vou deixar aí o link aí embaixo. Agora eu estou postando mais contos lá no blog, né, eu tenho. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, eu tenho um blog, gente. Então, eu falo de resenhas de livros, coisas minhas do dia a dia e também textos meus autorais. Então, gente, se você quiser conhecer um pouco mais da minha escrita, né? Porque pra quem não viu meu vídeo de Maqui Fala, que eu vou deixar aí nos cards e que eu tô sempre indicando pra vocês, eu escrevo desde os 12 anos. E uma curiosidadezinha aqui. O meu primeiro livro foi um livro de fantasia sombria, com horror e com horror urbano. Olha pra vocês terem ideia. Então, gente, eu já tenho um repertório há muito tempo. Literalmente foi um dos primeiros gêneros que eu comecei a escrever. Então, eu vou deixar lá embaixo para vocês poderem ler o conto. E também tem outros lá também, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais. Porque, querendo ou não, escrever contos me dá mais propriedade para experimentar, né, os estilos e também aprender com eles também. Mas então, bora lá para os livros. O primeiro que eu vou indicar para vocês aqui é Carmila, do Sheridan Le Fanu, que, gente, eu vou indicar nessa edição maravilhosíssima da Editora Wish. Essa daqui eu comprei na época do financiamento coletivo, gente. Tem meu nomezinho aqui nos agradecimentos. É um livro maravilhoso. Assim, gente, a história vai falar da Laura, que é uma menina que vive num castelo junto com o pai dela e uma governanta. E num dia, assim, bem comum, né, durante um anoitecer, uma carruagem, vou chamar de carruagem, né, enfim, acaba parando no meio do terreno deles lá do castelo. E uma moça aparentemente está debilitada, e aí a Laura junto com o pai dela vai acolher essa moça pra dentro do castelo, né, pra dentro da casa deles. E aí, gente, que algumas coisas bizarras começam a acontecer. Gente, esse livro aqui, pra quem não sabe, é um livro com uma vampira. Adivinha quem que é a vampira da narrativa. E a vampirinha, que é a Carmila, é uma personagem queer. Então, ela se relaciona e mostra durante a narrativa tanto com rapazes como com mulheres. Eu vou chamar ela de personagem queer porque realmente ela não tem uma definição assim da sexualidade dela. Então, vou colocar um termo, né, guarda-chuva. E assim, gente, esse livro, ele é bem curtinho. Tipo assim, acho que no final de semana você consegue ler ele. Ele também é um dos primórdios, né, da literatura vampiresca e um dos que mais tem referências do que a gente tem atual sobre como são os vampiros e o universo, né, envolvendo esses seres. Para vocês terem ideia,
esse livro inspirou o Bram Stoker com o Drácula, né? Tanto é que muitas coisas que o Drácula faz, seja se transformar ou mesmo a questão da sede de sangue, vem inspirada em Carmilla e também em outros, né, contos da época vampiresca. E, gente, eu gosto de indicar essa edição da editora Wish porque aqui tem todo um trabalho, né? Fala sobre as primeiras vampiras da literatura, as inspirações no universo, né, vampiresco, e fora também que conta com outras referências de outras vampiras antes da Carmilla. Porque assim, muita gente acha que ela foi a primeira vampira da literatura, né, gótica, e na verdade ela não foi. Se eu não me engano, ela foi a segunda ou terceira, teve outras duas antes, e aqui nesse livro conta, né, tem um historiador que vai falar a respeito disso, e gente, eu amo demais esse livro, ele é muito bom, tem tudo que você gosta dessa atmosfera gótica, e achei ele também de uma forma bem original em alguns aspectos, coisa que é diferente do Drácula, por exemplo, né, que o Drácula, eu considero ele mais uma novelona de época, que tem uns toques de horror e, obviamente, né, gótica. Essa daqui eu sinto que tem um pouco mais dessa atmosfera mais macabra e, tipo assim, realmente tem uns elementos aqui que você fica assim, gente, o que tá acontecendo? Então, recomendo demais. E afinal de contas, gente, é sempre ter livros, né, de referência com terror LGBT+, ainda mais um livro tão antigo como esse, né, que ele é de 1872. Então, assim, pra mim é muito importante ter referências e... os passarinhos passando. E representação, porque afinal de contas, a gente, né, enquanto comunidade, ainda é muito invisibilizada. Então, eu acho muito importante poder falar sobre livros que abordam um pouco mais de personagens da nossa comunidade em ambientes diferentes, coisa que às vezes é um pouco difícil da gente achar. O segundo, né, e um dos queridinhos que eu acho que a maioria das pessoas conhecem é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Gente, esse livro aqui, nessa edição lindíssima, para falar a verdade, eu peguei essa edição numa troca de livros aqui do Sesc. Eu acho belíssima essa capa aqui, é tipo um pavão, com uns arabesco bem antigo, a lá, deixa eu focar aí pra vocês, a lá 1800, né? Gente, tem muitas coisas sobre esse livro, mas vamos resumir aqui com a história, que vai falar do Dorian, que é um rapaz, né, jovem de 20 anos, que sempre posa por um pintor, né, que é um grande amigo dele. E, gente, num desses dias, né, comuns em que ele está posando para o Basil, o amigo do Basil, o Lord Henry, acaba participando, né, desse dia. E numa conversa assim, vendo Dorian Gray, a beleza exuberante dele, ele fala que ele deve continuar belo e deve focar em continuar jovem, porque afinal de contas é isso que mais importa na vida. E o Dorian, como um jovem inocente, quando o Basil termina o quadro que ele tá fazendo com a cara dele, ele clama ao quadro que o quadro envelheça e ele não, e ele fique jovem para sempre. Gente, é literalmente isso. A história vai contar mais das consequências que acontecem, porque esse rolê realmente gera uma maldição em torno do Dorian Gray e a vida dele, gente, vira de ponta cabeça. E é muito louco ver o quanto os outros personagens no ciclo dele vão envelhecendo e ele continua com a mesma cara. Bom, o Oscar Wilde, eu falei tão bem na primeira vez, o Oscar Wilde faz várias críticas à questão sobre beleza, à questão da burguesia na época que o livro foi lançado, né, que foi em 1800 e pouco, né, no século XIX. E fora, gente, que esse é um livro exuberante em muitas maneiras, exuberante na escrita, né, que conta com bastante questões de natureza, ao mesmo tempo tem muito horror e críticas que fazem a gente ter várias nuances de um livro que por si só tem uma atmosfera gótica, mas tem muitos elementos internos que fazem a gente ficar viciada na história. Bom,
Uma das curiosidades sobre esse livro, que não é uma curiosidade muito boa, é que no momento em que ele foi lançado, lá em 1800, teve uma grande censura, porque afinal de contas, gente, esse livro tem um personagem LGBT+, né? Temos um personagem gay aqui, que é o Basil, o pintor. Só que, na época que foi lançado, ele foi censurado, porque na época, né, de 1800, esse tipo de temática era proibida, mas essa não é nem o maior problema do livro. Enquanto que ele atualmente tem uma versão integral, a maioria das editoras não publicam essa versão, né, total do livro, sem a censura. Tanto é que essa versão que eu tenho aqui, né, que você está vendo, vou até deixar o livro para lá porque minha mão já está doendo. Essa versão que eu tenho, ela é a versão censurada, ou seja, tem os cortes onde literalmente fala mais as partes mais explícitas do amor do Basil pelo Dorian Gray. Grande spoiler, mas dá pra saber disso nas primeiras páginas. E, gente, é um assunto muito delicado. Tanto é que as únicas versões sem censura são do Clube de Literatura Clássica, Dark Side, da Biblioteca Azul e agora a versão da Antofágica, belíssima, que eu tô doida pra ter. Meu Deus do céu. Que conta com o texto integral do Oscar Wilde. Então, tipo assim, por isso que eu falei que é importante a gente ter a representatividade do meio literário, e enquanto às vezes a gente acha que por falar de literatura tudo é livre e nada vai ser barrado. Mas não, esse é um exemplo de um livro que até hoje, para você encontrar a versão integral dele, só tem pouquíssimas edições e que conta com uma história muito boa e tipo assim, e que marcou até hoje. Tanto é que muita gente já conhece o livro só pelo nome e às vezes nem sabe do que se trata tudo, mas já conhece a narrativa, né? E outra curiosidade é que o próprio Oscar Wilde era uma pessoa LGBT+, então assim, ele desde que começou a escrever sempre gostou de tratar sobre esses assuntos, né, envolvendo a comunidade. Ao mesmo tempo também gostava também de trazer muitas questões sociais, né, para suas obras. E, gente, realmente ele marcou horrores e é um dos meus livros favoritos, né, do meio de horror, terror, enfim. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse vídeo foi mais um de indicação bem mais tranquilão para vocês. E se vocês conhecem outros livros de terror LGBT+, comentem aí embaixo que eu vou amar saber, eu vou amar querer ler, né? Mas é isso, um beijo para vocês e até mais.